Audiobook elaborado por Cristiane Batista, se inscreva, muito grata. Sobre a psicologia do colegial. Freud. Experimentamos uma peculiar sensação ao novamente receber, já em idade avançada, a tarefa de escrever uma redação para o colégio. Mas obedecemos automaticamente, como o soldado aposentado que, ouvindo por acaso a ordem de atenção, deixa cair o que leva nas mãos e fica em posição de sentido. É notável como prontamente aceitamos colaborar, como se nada tivesse mudado nesses últimos 50 anos. Entretanto envelhecemos, achamo-nos perto dos 60 anos, e tanto o que sentimos em nosso corpo como o que enxergamos no espelho mostram inequivocamente o quanto já se consumou o lume de nossa vida. 10 anos atrás ainda era possível haver instantes em que nos sentíamos novamente jovens. Quando, já de cabelos grisalhos e com todos os fardos de uma existência burguesa, andávamos pelas ruas de nossa cidade, encontrávamos inesperadamente algum cavalheiro idoso e bem conservado e o cumprimentávamos quase humildemente, porque reconhecíamos nele um de nossos professores do colégio. Mas então parávamos e o seguíamos com os olhos, refletindo: é ele mesmo ou alguém muito semelhante? Que aparência jovem ainda tem, e você próprio envelheceu tanto. Que idade deve ter agora? Será que esses homens, que naquele tempo representavam para nós os adultos, eram tão pouco mais velhos que nós? O presente parecia então obscurecido, e a época entre os 10 e os 18 anos emergia dos esconsos da memória com seus enganos e pressentimentos, suas dolorosas transformações e sucessos animadores, os primeiros vislumbres de culturas desaparecidas, de um mundo que depois se tornaria para mim um inigualável consolo nas pelejas da vida, e o primeiro contato com as ciências, entre as quais acreditávamos poder escolher aquela a que dedicaríamos nossos inestimáveis serviços. Creio me recordar que em todo esse tempo havia o pressentimento de uma tarefa, que no início insinuou-se levemente até eu explicitá-la na redação do final do curso, dizendo que desejava, em minha vida, dar uma contribuição ao conhecimento humano. Depois me tornei médico, mais exatamente psicólogo, e pude criar uma nova disciplina psicológica chamada psicanálise, que atualmente atrai a atenção e desperta louvor e censura entre médicos e pesquisadores de países próximos e distantes, mas muito pouco, naturalmente, em seu próprio país de origem. Como psicanalista, devo interessar-me mais por processos afetivos do que por aqueles intelectuais, mais pela vida psíquica inconsciente do que pela consciente. Minha emoção ao encontrar o antigo professor do colégio me induz a fazer uma primeira confissão. Não sei o que mais nos absorveu e se tornou mais importante para nós, as ciências que nos eram apresentadas ou as personalidades de nossos professores. De todo modo, esses eram objeto de um contínuo interesse paralelo, e para muitos de nós o caminho do saber passava inevitavelmente pelas pessoas dos professores. Vários se detiveram na metade desse caminho, e para alguns porque não admitir ele ficou bloqueado permanentemente. Nós os cortejávamos ou nos distanciávamos deles, neles imaginávamos simpatias ou antipatias provavelmente inexistentes, estudávamos seus caracteres e com base neles formávamos ou deformávamos os nossos. Eles suscitavam nossas mais intensas revoltas e nos compeliam à mais completa submissão.
Nós espreitávamos suas pequenas fraquezas e tínhamos orgulho de seus grandes méritos, de seu saber e senso de justiça. No fundo os amávamos bastante, quando nos davam um motivo qualquer para isso. Não sei se todos os nossos professores se deram conta disso. Mas não se pode negar que nossa atitude para com eles era bem peculiar, de um modo que talvez lhes fosse inconveniente. Em princípio nos inclinávamos tanto ao amor como ao ódio, tanto à crítica como à veneração diante deles. A psicanálise chama de ambivalente essa predisposição para atitudes contraditórias, e não tem dificuldade em apontar a fonte de tal ambivalência emocional. Pois ela nos ensinou que as posturas afetivas em relação a outras pessoas, tão relevantes para a conduta posterior do indivíduo, são estabelecidas surpreendentemente cedo. Já nos primeiros 6 anos de vida o pequeno ser humano tem assentados a natureza e o tom afetivo de suas relações com as pessoas do outro e do mesmo sexo, a partir de então pode desenvolvê-los e modificá-los em certas direções, mas não eliminá-los. As pessoas a que ele se fixa dessa maneira são os pais e os irmãos. Todos os indivíduos que vêm a conhecer depois tornam-se sucedâneos desses primeiros objetos dos sentimentos, talvez também as pessoas que dele cuidaram, além dos pais, e são por ele ordenados em séries que provêm das imagos, como dizemos, do pai, da mãe, dos irmãos etc. Portanto, estes que depois conhece têm de assumir uma espécie de herança afetiva, deparam com simpatias e antipatias para as quais contribuíram muito pouco, todas as futuras escolhas de amizades e amores sucedem a partir de traços mnemônicos deixados por aqueles primeiros modelos. Entre as imagos de uma infância que geralmente não mais se conserva na memória, nenhuma é mais importante, para um jovem ou um homem, do que a de seu pai. A necessidade orgânica introduziu nessa relação uma ambivalência afetiva que encontramos expressa do modo mais comovente no mito grego de Édipo. O garoto pequeno tem de amar e admirar seu pai, que lhe parece o mais forte, o melhor e mais sábio dos seres. O próprio Deus é uma elevação dessa imagem do Pai, tal como ela se apresenta na psique infantil. Mas logo aparece o outro lado desse relacionamento afetivo. O Pai é também percebido como o poderoso perturbador da vida instintual, torna-se o modelo que não apenas se quer imitar, mas também liquidar, a fim de lhe tomar o lugar. O impulso afetuoso e o hostil em relação ao pai persistem lado a lado, muitas vezes por toda a vida, sem que um elimine o outro. Nessa coexistência de opostos se acha o caráter disso que denominamos ambivalência emocional. Na segunda metade da infância vem a ocorrer uma mudança nessa relação com o pai, mudança cuja magnitude é difícil imaginar. O garoto começa a lançar o olhar além de sua casa, para o mundo real lá fora, e inevitavelmente faz descobertas que solapam sua elevada estima original do pai e promovem seu desprendimento desse primeiro ideal. Vê que o pai não é o homem mais poderoso, mais sábio, mais rico etc., fica insatisfeito com ele, aprende a criticá-lo e a classificá-lo socialmente, e o faz pagar caro, geralmente, a decepção que ele lhe causou. Tudo de promissor, mas também tudo de chocante que caracteriza a nova geração, tem por condição esse desprender-se do pai. É nessa fase de desenvolvimento do jovem que ele entra em contato com os mestres.
Agora entendemos nossa relação com os professores do colégio. Esses homens, que nem eram todos pais de família, tornarão-se para nós sucedâneos do Pai. Por isso nos pareciam, mesmo quando ainda eram jovens, tão amadurecidos e inalcançavelmente adultos. Nós transferíamos para eles o respeito e as expectativas ligadas ao Pai onisciente da infância, e nos punhamos a tratá-los como nossos pais em casa. Manifestávamos diante deles a ambivalência que havíamos adquirido na família, e nessa atitude lutávamos com eles como estávamos habituados a lutar com nossos pais carnais. Sem levar em conta as vivências infantis e a vida familiar, nossa conduta ante os professores seria incompreensível, mas tampouco seria desculpável. Como colegiais também tivemos outras experiências, não menos importantes, com os sucessores de nossos irmãos, os nossos colegas, mas estas deveriam ser examinadas em outra ocasião. No jubileu da escola, nossos pensamentos se voltam para os professores.